Olá, irmãs e irmãos, graça e paz. Para a nossa reflexão da escola dominical de hoje, vamos ler o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 32. Vamos ler do 32 até o versículo 35. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Nossa lição de hoje tem o título Abigail, sabedoria nos conflitos. Os conflitos fazem parte do universo das relações interpessoais e nascem quando há divergência de ideias, valores e procedimentos. Tão importante quanto ser pacífico ou pacífica e evitar os conflitos é resolvê-los quando surgem. Precisamos agir em favor da construção da paz em meio aos problemas existentes. Nesta lição, a partir do exemplo de Abigail, mulher marcada por características como sabedoria, coragem, desprendimento e proatividade, queremos destacar a importância da construção da paz através da mediação de conflitos. O capítulo de 1 Samuel 25 relata um episódio ocorrido no meio da disputa pelo trono de Israel. Saul havia sido rejeitado por Deus, mas ainda permanecia rei. Davi havia sido ungido rei, mas ainda não ocupara o trono. Neste contexto, surge um conflito entre Nabal e Davi, que na época era um fugitivo e andava acompanhado por um bando de 400 homens. Sobre eles, a Bíblia relata que eram indivíduos em aperto, endividados e amargurados de espírito. Sem fonte de renda, eles vagavam pelos desertos e pastagens e provavelmente viviam de proteger os pastores e rebanhos locais. Nabal era um rico proprietário de terras e rebanhos. O significado do seu nome, tolo, insensato, reflete o seu comportamento duro e maligno em todo o seu trato. Davi havia acolhido alguns pastores de Nabal, tratando-os dignamente e lhes suprindo as necessidades. Depois disso, por conta da sua fuga após a morte do profeta Samuel, Davi buscou a ajuda de Nabal, esperando reciprocidade por parte dele, mas não a recebeu. Nabal recusou qualquer forma de ajuda, desdenhando de Davi e seus homens, mostrando-se assim incapaz de reconhecer o que Davi havia feito. Ao receber a resposta negativa, Davi convoca seus homens para lutar contra Nabal. Cabe destacar que tanto Davi quanto Nabal mostram claros sinais de falta de sabedoria e de propensão a conflitos. Os planos de Davi foram interrompidos pela ação de Abigail, que era sensata,
o oposto do seu marido. Por causa do seu bom senso, foi procurada pelo empregado que lhe contou tudo o que tinha acontecido. A partir do relato que ouviu, Abigail pôs-se a trabalhar pela pacificação. Primeiro, enviou presentes, uma estratégia da época peculiar à cultura. Essa mesma estratégia foi usada por Jacó para quebrantar o coração de Esaú e obter o seu perdão depois de tê-lo traído, no livro de Gênesis, capítulo 32. Em seguida, Abigail foi ao encontro de Davi e, de forma inteligente, não arrogante, se aproximou dele e conversou, ajudando-o a tomar consciência das suas atitudes. Depois fez o mesmo com Nabal. Abigail conjugou palavras sábias, inteligência e mansidão. Mas não só isso, ela não apenas falou, mas também agiu. Como viu que seu marido tinha negado a comida a Davi, ela mesma preparou e organizou tudo para que ele e seus companheiros recebessem o alimento que precisavam. Se o nome de Nabal expressava sua tolice, o nome de Abigail expressava sua sensatez, sendo este o significado do seu nome, também traduzido por prudência. Davi a elogia por isso. A prudência de Abigail também direcionou sua maneira de agir com Nabal. Ela soube o momento certo de dialogar com ele. Nabal se deparou com o seu feito infeliz e morreu na sua estupidez. Abigail, por conta da sua sensatez, tornou-se esposa do rei. Ela foi instrumento de graça e misericórdia na vida de Davi, evitando que ele pagasse o mal com o mal. Abigail mediou o conflito e construiu a paz. Toda pessoa tem suas próprias expectativas de como as coisas devem acontecer e como os outros devem agir. Quando as expectativas não são correspondidas, problemas de relacionamentos surgem. Nessas horas, sentimentos de raiva não controlados geram comportamentos agressivos. Assim foi com Davi. Até então, ele tinha evitado derramar sangue com Saul, mas naquela circunstância ficou com tanta raiva que queria se vingar. Dos sentimentos não controlados em meio aos conflitos, pode surgir o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. O texto bíblico nos ensina a agir como Abigail, com sensatez. O problema é quando perdemos a inteligência e agimos como Nabal, com estupidez, ou mesmo como Davi, que queria se vingar. A maturidade cristã nos ajuda a perceber e nos arrepender quando agimos como Davi e Nabal, e também a ter forças para nos comportar como Abigail. Em meio aos conflitos, é preciso colaborar com a paz. Diariamente, cada pessoa cristã é desafiada a trabalhar pela paz e mediar os conflitos que surgem em sua vivência. Não é fácil para nós assumirmos a responsabilidade pelas coisas que não fomos nós que provocamos. É preciso uma conversão ao outro, à outra, para que sejamos pessoas capazes de empatia. Ser instrumento de paz exige prudência, exige sabedoria, dons estes que vêm de Deus e que nos ajudam a distinguir quando é a hora de esperar
e quando é a hora de agir, quando é hora de falar e quando é hora de ouvir. Por amor a Deus e ao próximo, diga sim a esse desafio. Que sejamos agentes de pacificação. Um abraço, meu irmão e minha irmã, e até a próxima lição da Escola Dominical, e que Deus abençoe a todos e todas. Amém.